Depois quem chegar atrasado qualquer coisa, vê lá depois, né? A gente sempre posta no YouTube. Então vamos lá, então. Gente, bom, como eu falei, né, semana passada, a aula hoje vai ser sobre tabela periódica, né? E aqui, vou até comentar com vocês depois, mais tarde, né? Acabou que a aula ficou bem extensa, sabe? Tentei trazer tudo aí, quase tudo, né? Que tem para abordar dentro de tabela periódica. E no final das contas, ontem eu não consegui passar, finalizar a aula, né? Acabar a parte de números quânticos, né? A gente não conseguiu passar por todos os números quânticos ali, chegar em distribuição eletrônica, né, o diagrama de Linus-Pauling, falar de propriedades periódicas e aperiódicas. E aí meio que acabou que eu vou ter que, né, terminar a aula, pelo menos para o pessoal à noite, na próxima aula. Eu imagino que aqui vai ser a mesma coisa, então, né, que a gente não vai conseguir concluir. Então vamos tentar, né, chegar lá em números quânticos, pelo menos. Eu vou dar uma passada aqui na definição, explicar um pouco, né, do surgimento, do histórico, da evolução da tabela periódica, assim como a gente fez lá com modelos atômicos e tudo mais. É comum a gente, quando vai tratar desses temas, né, a gente trazer o histórico, a evolução dos modelos, das proposições, porque isso muitas vezes ajuda, né, a compreender as características, as propriedades, né, porque se eles organizaram, fizeram, né, vários pesquisadores trabalharam nisso, né, de certa forma, esse pensamento passo a passo, né, que foi, né, começou rudimentar, foi melhorando, trazendo mais características, mais propriedades, muitas vezes ajuda a gente a ter uma compreensão melhor de como é que funciona, né? Seja um modelo, que nem a gente falou do modelo atômico, ou seja, no caso, a tabela periódica, entender melhor tudo que tem de informação ali, que é muita coisa, né? E dentro disso, né, o legal também é que quando a gente fala do histórico, a gente cita, né, pesquisadores, a gente cita aí cientistas famosos, né, do ramo que volta e meia aparecem aí em enunciados, aparecem, né, algumas perguntas sobre suas contribuições e tudo mais, então já dá meio que uma passada, uma citada em muitos desses caras, né? Então, eu peço para vocês, acho que agora no início pode não acontecer isso, mas bem, mas lá para o finalzinho, a hora que a gente estiver entrando, né, na distribuição eletrônica, nos números quânticos, que se ficar alguma coisa dúbia aí, abstrata, vocês não estiverem compreendendo, pode me falar, tá? Porque realmente é mais complexo, aconteceu ontem, é melhor a gente voltar, eu tento achar uma outra forma de explicar, outra forma de falar, porque isso é legal deixar claro, sabe? Então vamos lá. Primeiro, né, a gente precisa definir, né, o que é, né? Porque assim como a gente, né, falou de modelos atômicos, o que é a tabela periódica? A tabela periódica, na verdade, ela não existe, né? Ela é um modelo, uma forma, né, um esquema que os cientistas, né, desenvolveram, né, para que permitisse a gente classificar e organizar os elementos químicos, né, em função das suas propriedades e características. Então, novamente, assim que nem a gente falou, né, eu citei lá na questão dos modelos atômicos, quando a gente propõe modelos ou esquemas, que é o caso aqui, para organizar esses elementos, né, é uma forma de visualizar. E visualizar ajuda a gente a entender melhor, né? Então, quando eles começaram a tentar organizar aqui, né, lá no século XVIII, século XIX, que nem eu vou falar daqui a pouco, organizar esses elementos, né, separar, classificar eles, né, de acordo com as suas propriedades e tudo mais, é uma forma da gente entender melhor, né, como eles se relacionam, quais propriedades eles têm, e essa forma ajuda a gente, além de visualizar, a compreender melhor, né. Então, né, lá na tabela periódica a gente vai ter algumas propriedades atômicas, né, individuais que a gente vai ter que olhando para esse átomo, né, individualmente. Então, essa quantidade de informação que a gente vai ter aqui vai variar de tabela para tabela, mas tem algumas principais que sempre vão ter, né, como símbolo, massa, número, né, às vezes configuração eletrônica e tudo mais. A gente tem as famílias e os grupos, que depois eu vou também dedicar um tempo só falando disso aqui, né? O que significa, né, os elementos estarem na mesma família, no mesmo grupo, no mesmo período também, né? E até mesmo os subníveis e depois já entrando em números quânticos ali, né? Então,
Aqui, por enquanto, né, eu estou só introduzindo, então eu vou voltar aqui para a gente falar de cada uma dessas propriedades aqui, né? Eu vou ter um nome, um símbolo, né? Um peso atômico, uma distribuição eletrônica que pode ser completa ou não, né? Aqui no caso, né? Uma coisa que eu vou citar também lá na frente. Eles pegam o argônio e colocam, né? O que que significa isso aqui? Então, é a distribuição desse gás nobre, né? O cobre tem a distribuição do argônio mais 3D10, 4S1. E o cobre, inclusive, tem uma peculiaridade, né? Alguns elementos aí, quando a gente fala de distribuição eletrônica, que é o que mais pega quando se trata de tabela periódica, né? Mais complexo, tem alguns elementos aí que apresentam umas características atípicas, assim, quando a gente pensa em distribuição eletrônica, que vai fugir um pouco das regras que a gente segue. Vou citar algum desses exemplos, né? Só para vocês terem ideia que isso existe, mas não é uma coisa recorrente de cair também, sabe? Mas é legal vocês terem essa ideia, essa compreensão, porque isso aqui é propício para pegadinhas, né? Pedir a distribuição eletrônica do cobre e a gente acabar botando um 3D, né, 4S2, 3D9, que seria o normal que a gente faria seguindo a regra lá, né, o do diagrama de Linus-Pauling. Mas daqui a pouco eu vou chegar nisso, né? E pode ter até outras propriedades, né? Falar que, né, isso aqui que vai ter uma estrutura cristalina, propriedades ácido básico e tudo mais. Essa quantidade, né, informações sobre radioatividade, calor de vaporização e de fusão e tudo mais, vai depender da tabela, né? Hoje em dia tem umas tabelas bem legais, eu uso inclusive, né? Uma tabela 3D, um aplicativo no celular, então ela é toda bonita visualmente, então você mexe, anda para lá, clica no elemento, aparece o elemento ali, né? Simulando o elemento tridimensionalmente, com os prótons, os nêutrons ali, e os elétrons orbitando, a quantidade de camadas e tudo mais, e tem uma porrada de informação aí, né? É legal para a gente ter uma visão melhor. Bom, também vai ter, né, o que a gente vai falar depois lá, separação de subníveis, por exemplo, né, os subníveis S, D, P e F, que é fundamental para a gente entender distribuição eletrônica e entender números quânticos, né, que a gente também vai falar lá no final, e a separação clássica, né, de períodos e grupos, né, de períodos e famílias. Então, as famílias, né, vão ser as colunas aqui verticais, certo? Os grupos que estão muitas vezes relacionados com as propriedades, né, tem propriedades similares, e que está na mesma família vai significar ter a mesma quantidade de elétrons na camada de valência, na última camada, e a gente também tem os períodos, né? Que são as camadas que a gente já citou algumas vezes aí, falou bastante na aula de modelos atômicos, né? Primeiro período, segundo período, terceiro período, né? Quarto, quinto, sexto e sétimo é o mesmo que camada K, L, M, N, O, K, P, Q, certo? Então, nível 1 de energia, né? Primeiro período, né? É a mesma coisa que K, e assim por diante. Nível 2 é a mesma coisa que L, né? E que é a mesma coisa que segundo período, e dessa forma. Mas a gente daqui a pouco vai dedicar um tempo só para isso. Então, uma outra coisa que eu trouxe, né, pessoal, aqui mais a título de curiosidade, porque é algo que eu gosto de pensar, de ver primeiro, né, de entender também, fazer essas associações. A gente está falando de elementos, né, de átomos. Então, e é legal ter uma ideia do porquê que a gente, né, estuda esses elementos. Na última aula a gente falou de matéria, né? Então esses elementos são o que formam a matéria, né? A matéria que é o que constitui o universo, que é o que a gente enxerga, que a gente toca. É quando a gente definiu matéria lá na aula passada, a gente falou que é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, certo? Então, desse ponto de vista, né, quando a gente pega lá né, agora pensando nesses elementos, esses, atualmente 118 elementos que a gente tem aí dispostos na tabela periódica, né, como que esses elementos surgiram no universo, né? Como que essa matéria surgiu no universo? Então, quando a gente pega lá a teoria do Big Bang, né, existe um conceito, né, chamado de nucleossíntese primordial, que quer dizer o quê, né? Que significa, né, que provavelmente lá nos 3 primeiros minutos do universo, né, nos 3 primeiros minutos ali pós Big Bang, a gente teve a formação desses 3 elementos primários aqui, os 3 primeiros elementos da tabela periódica, né, o hidrogênio, o hélio e um pouquinho de lítio também foi produzido nessa parte. E aí que entra, né, a parte interessante. Acho que com vocês, eu não sei se a gente chegou a citar isso na outra aula, ou na aula de modelos atômicos, a gente falou de, né, falando
deu uma saída ali, falou de estrela, de explosão nuclear e tudo mais. Então, a partir do surgimento desses três elementos ali no inicinho, né, todos os demais, até o urânio, né, eles foram produzidos nas estrelas por reações nucleares, né? Então, acontecem processos, né, devido às circunstâncias, né, que o ambiente ali, né, que aquele ambiente inicial estava proporcionando ali, questões de, a gente já citou isso também, né, na aula passada de matéria, questões de temperatura, de pressão elevadíssimas, e isso, né, faz com que muitas vezes esses átomos fundiam, né, e essa fusão desses átomos iam gerando os novos elementos, né? Então, a partir do lítio, a gente tinha a formação de berílio, né, de berílio e bório, e assim vai indo, né, surgindo os novos elementos. Então, todos os demais elementos, até o urânio, né, foram produzidos posteriormente, ou por reações nas estrelas, né, reações nucleares, ou por outro fenômeno chamado captura de nêutrons. E um fato interessante aí, que a gente não, muitas pessoas não têm ideia, é que a partir do Neptuno, né, são acho que 26 elementos, né, todos esses elementos lá no final da tabela periódica são artificiais. Então, quem produziu esses elementos aqui foi o ser humano. Então, a gente tem ali, acho que 92, cerca de 92, 90 e poucos elementos naturais, até lá o urânio, né, que são produzidos naturalmente no universo, na natureza, vamos colocar assim, né? E 26 que foram, né, através dos nossos experimentos, né, através dos experimentos científicos e tudo mais, que esses elementos foram gerados, né, muitas vezes em aceleradores de partículas e tudo mais. Então, como a gente produziu esses elementos, eles também estão lá dispostos na tabela periódica. E, né, aqui mais a título, né, de curiosidade, tudo isso que a gente vê, tudo que a gente enxerga, tudo que a gente estuda e tudo que a gente ensina, compreende, né, só cerca de 4% do universo, né? Que é o que forma, né, que é as estrelas, que é os planetas, que é o que a gente compreende, que as leis da física é, muitas vezes conseguem descrever, né? Todo o restante do universo aqui, né? 70% é energia escura e 26% é matéria escura, né? Então, aqui eu gosto de até de falar, né, para ressaltar que o ser humano, né, tem sempre o hábito de achar que está no ápice do conhecimento. Então, eu vou falar isso, né, eu vou citar isso depois mais na frente. Lá na Grécia, o pessoal achou que já estava sabendo quase tudo, né, descrevendo quase tudo que existia na natureza. Depois isso aconteceu de novo, né, pós-renascença ali, revolução científica, né, no início da Idade Moderna ali, né, com as leis da física surgindo e tudo mais. E o pessoal achou que tinha desvendado, né, que a natureza já estava quase sendo desvendada. E cada vez mais que a gente, né, aprende, descobre, desenvolve mais a ciência, mais dá para ser descoberto, né? Então aqui a gente tem que 96% do universo ainda, né? Matéria escura, energia escura, a gente não consegue descrever o que que é isso, né? Todo o restante aqui, os 4%, é o que a gente vai explicar e vai falar hoje com a tabela periódica. Bom, agora, né, pessoal, entrando mais já um pouco no histórico, que nem eu falei, é legal dar uma passada por esses pesquisadores, associar, né? Vão ter jargões aí, vão ter palavras, esquemas, né? Proposições para a gente associar para cada um desses caras. É bom que não é uma coisa, né? Não, se em algum momento isso aparecer, e é comum aparecer em enunciados e tudo mais, não é algo tão novo, né? Então, reconhecidamente, né? Quem são os pesquisadores reconhecidos pela proposição ali, essa forma de organizar os elementos químicos, né? São esses dois pesquisadores, né? Mendeleev e Meyer, principalmente Mendeleev, né? Mas, né, é sempre bom citar, que nem a gente falou de modelos atômicos também e tudo mais, tudo na ciência é feito, né, de forma construtiva, né? Então são, né, o que Newton lá disse sobre se apoiar nos ombros de gigantes, né? Então sempre é uma evolução mesmo, né? Alguém propõe alguma coisa, alguém melhora essa proposição, o outro melhora alguma coisa, adiciona outra informação e assim vai, né? Só que Mendeleev ficou mais reconhecido, né, por ser o cara da tabela periódica. A gente vai entender por quê, né? Bom, de novo, né, como quase tudo que a gente tem hoje em dia, né, tem origem na Grécia, né? A maioria dos termos, né, a Grécia foi um período muito rico ali, né, para quando a gente pensa do ponto de vista de pensamento, né? Então,
Da mesma forma, né, a primeira proposição proposta aí de organizar os elementos químicos foi lá, cerca de 2.500 anos atrás, por Empédocles, né? E aquela separação clássica, né, que ainda tem muito hoje em desenho, anime, de terra, fogo, água e ar, né? E isso é legal pensar que, por exemplo, né, pouco tempo depois, a partir da gente, né, uma proposição de organização rudimentar aí do que seriam os elementos que formam, né, as estruturas que a gente tinha naquela época, Aristóteles já, né, contemporâneo lá, pouco tempo depois, já começou a adicionar características, né, propriedades para essa forma de organização. Então, né, o fogo, por exemplo, era quente, né, a água era molhada, era fria, tudo mais. Então, já começa assim, né, a adicionar características, observar características a partir dessa proposição aqui desse esquema. Bom, e similar a isso, né, já ali já após a Revolução Científica, a gente tem onde que as coisas realmente começaram a acontecer, né? Então, Lavoisier, né, a gente vai voltar a falar dele aí, provavelmente mais de uma aula. Na aula de estequiometria, a gente vai citar realmente o que que Lavoisier fez, né? Lavoisier era conhecido aí como o pai da química. E ele pós-Lavoisier, né, quando ele faz a hidrólise da água, separando a água em hidrogênio e oxigênio, né, ele quebra a água, que era uma molécula, né, em seus respectivos átomos, né, que as formavam, né, então oxigênio e hidrogênio. Então ali a gente tem, né, a partir dele, um começo para tentar, né, organizar esses vários elementos que tinha. Então nessa época aqui a gente tinha cerca de 50, sei lá, 60 elementos conhecidos, né? E o pessoal começou a procurar formas de organizar, de associar esses elementos, né? Então um dos primeiros a fazer isso foi Doberheim, que propôs um modelo aqui de tríades, né? Então ele pegava lítio, por exemplo, né? Lítio, sódio, potássio e falava que e organizava esses elementos juntos, né? Cálcio, estronço, bário, fósforo, arsênio, antimônio, nesse sentido. E é legal aqui, de novo, já introduzindo que vai vir para frente, já naquela época, eles já tinham uma ideia, associava esses elementos aqui por suas propriedades. Então aqui a gente tem elementos, né, da mesma família. Então, realmente, são elementos que têm a mesma quantidade de elétrons na camada de valência, que têm propriedades parecidas. E uma outra coisa que ele disse na época, né, que a média aqui da massa atômica do meio aqui do sódio, a massa atômica do sódio era a média, né, da massa atômica do potássio e do lítio. Então ali já era uma forma de observar propriedades, né? Só que muitos dos elementos que ele tinha na época não se, né, aplicavam, não se enquadravam aí nesse esquema. Então, né, pouco tempo depois, né, alguns outros modelos também ali, na mesma época, foram surgindo. Strand-Courtois, por exemplo, propôs um sistema que ele chamou de parafuso telúrico, né? Então ele meio que dispunha os elementos circularmente, né, na forma de hélice, de forma que aqui novamente a gente pegava elementos aqui, né, traçava cerca de uma reta aqui e a gente conseguia ver propriedades parecidas no lítio, no sódio e no potássio de novo, novamente. Então, né, era outra forma de tentar associar, organizar esses elementos, né? E Newlands, né, ali também na época, propôs um outro esquema, né, fazendo uma analogia aí ao sistema de oitavas musicais, aí quem toca vai entender, né? Então né, ele disse que a partir né, do oitavo começava a se repetir as propriedades a partir do oitavo átomo. Então ele separava, ele dispunha esses átomos de 7 em 7, sendo que o oitavo átomo seguinte ele ia apresentar as mesmas propriedades ou propriedades parecidas que o anterior, como se fosse um sistema de oitavas musicais, né, que a gente vai de dó a dó, né? E só que novamente, né, esse sistema não tinha algumas lacunas, tinha alguns problemas, não era sempre que isso funcionava. E aí, naturalmente, né, foram surgindo novos modelos, até que Meyer, né, e Mendeleev ali tem, né, a ideia de organizar esses elementos por massa atômica. Aqui, eu gosto de fazer uma analogia entre Meyer e Mendeleev, não sei nem se é correta, né? Mas o que aconteceu com Darwin, por exemplo, né? E Watson. Então, a gente tem dois pesquisadores contemporâneos ali que têm uma ideia similar, né? É uma forma
vamos dizer assim, revolucionária de fazer algo, de organizar algo, só que um deles faz a mais, né? Então os dois tiveram uma ideia parecida, separar aí, organizar por massa, né? Só que Mendeleev foi um pouco além, porque aqui é um modelo, né? Aqui seria como um protótipo de como Mendeleev tinha organizado esses elementos, né? Ele fazia cartinhas, né, de cada um dos elementos e ia pensando aquilo como se fosse um quebra-cabeça, tentando organizar, tentando formar, né, essa tabela. E o interessante que Mendeleev fez, que foi, né, o diferencial, é que para que tudo, né, se encaixasse, ele não simplesmente, né, falou, ele não ignorou né, os problemas que tinha no modelo dele, ele adicionou interrogações. Então ele pressupôs que quando algo, né, não se encaixava, quando faltava algum, a gente tinha lacunas aqui, provavelmente era algum elemento que ainda não havia sido descoberto. E dessa forma, né, ele pressupôs a existência de vários elementos que a gente foi descobrir, né, que foram ser descobertos há muito tempo depois. Então, né, o grande diferencial dele foi, além de separar isso aí por massa atômica, né, ele, né, supôs a existência de vários, isso é comum acontecer, né, de vários elementos, que como Thomson fez lá, né, aqui a partir do elétron, ele deduziu a existência do próton, por exemplo. Então, né, a tabela dele tinha várias coisas interessantes, as propriedades, né, que se obedeciam, só que Moseley, né, ali já no início do século XX, só para finalizar mesmo, deu um toque final aí, né, nessa tabela periódica, deixando ela com a cara que a gente conhece hoje, separando esses elementos por, em vez de massa atômica, né, por número atômico, que seria o mais ideal, né, o mais correto. Então aí ele propõe, né, a forma final, que não é final, né, porque a gente tem atualizações e mudanças na tabela periódica até hoje, né, na minha época, eu comprava uma tabela periódica que se a gente for comprar hoje ou baixar e vai, né, atualizada, vai ter mudanças, né? A gente sempre está adicionando informações, coisas novas, ou altera alguma forma de classificar aqui, né? Há pouco tempo atrás a gente classificava os elementos, né, as famílias do grupo A e do grupo B, e hoje isso caiu em desuso, né? É recomendado trocar essa utilização, não usar essa terminologia mais. E assim foi indo, né? Então, é legal depois, se alguém tiver interesse aí, fazer essas associações, esse nome, né? Doberheim com a lei das tríades, lá, né? Associação dos elementos em trios. O parafuso telúrico, né? De Chacortois, né? Que circularmente também ia alinhando aí, distribuindo esses elementos e alinhando os que apresentavam propriedades parecidas. Newlands, né? Com as oitavas lá, né? Fazendo a analogia às oitavas musicais. E Mendeleev depois chega, né, com a versão definitiva da tabela periódica. Moseley, né, depois posteriormente simplesmente muda, né, a distribuição por número atômico, né, e dá uma cara para essa tabela, né, do jeito que a gente conhece hoje. Quem tiver, deixei as imagens aí, nem arrumei direito, só para quem tiver mais interesse de ler um pouquinho. Aqui tem até umas explicações a mais de como foram feitos, né, esses principais pesquisadores que contribuíram com essa evolução da tabela periódica. Bom, agora, né, a gente pode entrar mais propriamente nas propriedades, né? Então, que nem eu tinha falado, né, tabela periódica atualmente, né, tem 118 elementos químicos e esses elementos, né, 92 deles só são naturais, né? Que nem eu tinha citado aí, são feitos, né, são produzidos no universo aí por explosões nas estrelas, captura de nêutrons e tudo mais. E 26 desses elementos, né, os 26 elementos finais lá, foram produzidos aí por experimentos, né, pelos cientistas. Bom, e a gente começa, né, que nem eu tinha falado aquela hora lá, falando um pouco dessas propriedades individuais aqui que a gente vai encontrar de cada elemento. Então, existem algumas propriedades principais, né, como o número atômico, que é o que dispõe, que organiza numericamente, né, sequencialmente a tabela periódica. O símbolo, que é o que a gente mais usa, né, tem o nome e o peso atômico também, que é bem comum. Aí alguém ontem até perguntou sobre esse peso. Eu não falei nessa aula, não vou falar nessa aula,
mas na aula de estequiometria eu vou citar também. Como que a gente mede isso, né? Como é que a gente sabe que o peso aqui do hidrogênio é 1 grama por mol, né? É cerca de 1 grama por mol, arredondando, né? Usa lá o isótopo do carbono 14, e uma outra coisa que eu vou vir mais à frente falar. E depois nessas aulas posteriores também a gente vai começar a fazer essas associações, né? Por que que o peso, né? Como é que eu uso esse peso, né, que é em gramas por mol, para conseguir massa, só gramas, para conseguir volume, né, para conseguir moléculas, para conseguir átomos, né? E a gente vai passar por isso tudo. Mas, a priori aqui, né, é importante a gente saber buscar essa informação aqui, que é a do peso atômico, que vai ser algo que a gente vai usar aí em reações, em estequiometria, em várias coisas, que é o que a gente mais busca quando olha a tabela periódica, né? Bom, e várias outras, que nem eu falei lá, né, várias outras características aí, propriedades podem ser observadas, né, na tabela periódica. Essa quantidade maior ou menor vai variar de uma tabela para outra, né? E bom, agora entrando, né, nos períodos, né, vamos falar assim, vamos falar das linhas e das colunas, né, da tabela periódica. Por que que ela é disposta aí, essa organização por linhas e por colunas, né? E aqui é legal ter essa ideia, essa compreensão, que muitas vezes a gente estuda, usa a tabela periódica, mas não consegue absorver ou entender tudo que está sendo disponibilizado de informação aqui, né? Nessa organização. Essa organização, né? Nesse estilo que está aqui tem um porquê, né? Então isso traz para a gente várias informações que muitas vezes a gente não tem. É, Bom, os períodos, né, que são as linhas que nem eu tinha soltado, né, são essas linhas horizontais aqui da tabela periódica, é, nos períodos, né, vão ter os elementos que vão apresentar o mesmo número de camadas eletrônicas, né, que são 7 no máximo. Então, pessoal, cada elemento aqui, né, não lembro se foi nessa aula, se foi, né, à noite, que alguém perguntou, mas por que que é 2, 8, 8, 18, 32? Essa disposição, e a quantidade máxima é o 8, 2, 18, é a quantidade máxima de elétrons que a gente pode ter por camada. Então, aqui na primeira camada, vamos lá, né? Já vamos falando, associando isso. Então, no primeiro nível, a gente pode chamar isso de nível, ou na primeira camada, né? No nível 1 ou na primeira camada, ou camada K, a gente pode ter dois elétrons distribuídos, né? Que é o caso do hidrogênio e do hélio. Então, aqui na camada K, aqui no primeiro período, a gente tem dois elementos, hidrogênio e hélio. Então, o hidrogênio vai ter uma única camada, assim como o hélio, por isso que eles estão no mesmo período, certo? Só que um tem um elétron nessa camada e o outro tem dois, né? O hélio tem dois elétrons. Já quando a gente pega a camada L, né, a gente pode ter a distribuição de 18 elétrons. Então, os elementos, se a gente pegar o lítio aqui, pegar sei lá, o oxigênio, o nitrogênio ou o carbono aqui, que estão nessa camadas, é, eles são elementos, aqui tem a comparação do oxigênio com o berílio, né, que tem novamente a mesma quantidade de camadas, né? Não a quantidade de elétrons, né? A quantidade de elétrons varia, mas eles têm a mesma quantidade de camadas. Então, elementos no segundo período, né, camada L, eles vão ter, por seu segundo período, duas camadas, né? Vão ter seus elétrons distribuídos em duas camadas, e assim por diante. Então, elementos da terceira, né? Todos esses caras aqui vão ter elétrons até a terceira camada, distribuídos até a terceira camada, que é a camada M, e assim por diante. Aqui 4, 5, 6 e 7. E, né, aqui eu trouxe só para ilustrar mesmo, né, é, uma distribuição de um elemento mais pesado aí, que tem vários elétrons, né, e que tem várias camadas. Então, esses elétrons, né, vão sendo distribuídos em cada uma dessas camadas. E uma coisa que é importante ter em mente é que conforme eu subo essas camadas, né, conforme eu aumento a camada, eu aumento o nível energético. Eu citei isso já lá na aula de modelos atômicos, mas é uma observação importante. Quanto maior a camada, mais externa, né, esse elétron tiver, maior a quantidade de energia. E essas quantidades de energia são bem definidas, tá?
Então, depois a gente vai falar de subníveis, como quando eu aumento o subnível, eu também aumento o valor energético. Aqui é a mesma coisa. Quando eu aumento a camada, eu aumento o valor energético dos elétrons que vão estar nessas camadas. E eu não comentei ainda, mas é importante, né? Alguém ontem até perguntou, é importante a gente ter em mente os lantanídeos. Aqui, essa imagem não está tão legal, né? Deixa eu colocar aqui na tabela. Acho que está todo mundo vendo aí, né? Os elementos aqui, os lantanídeos, que é essa coluna que a gente coloca para fora, e os actinídeos, estão todos dentro aqui, eu vou falar de família daqui a pouco, da família 3. Então, gente, essa forma que a gente dispõe aqui a tabela, descendo esses elementos aqui, colocando eles separados embaixo, isso aqui é só uma forma visual para ficar mais simples, de melhor compreensão aqui a tabela periódica. Mas existem modelos, né? Pesquisar na internet quem tiver interesse, da tabela corrida, dela inteira, sem essa, né, sem descer esses elementos, sem descer os landanídeos, os actinídeos aqui, com essa tabela toda mais larga, né? Só que isso fica ruim, né, para a gente olhar assim visualmente, não fica interessante. Então, eles descem, que a gente desce esses elementos, e é importante ter em mente que todos eles estão aqui, ocupados nesse quadradinho. Então, todos eles vão pertencer a essa família, tanto os lantanídeos quanto os actinídeos, né? E aqui a gente vê, né, que são 18 elementos, né? Então, 118 elementos. O último aqui é o organessônio. E se a gente for pegar aí, 92 aqui, que é o urânio, né? Ele é o último elemento, o elemento mais pesado aí que a gente encontra na natureza. Do Netúnio em diante aqui, né? Então, daqui para cá, ó, todos esses elementos foram produzidos em laboratório, tá? Foram gerados artificialmente. Na natureza, a gente só tem até aqui, naturalmente, só 92 elementos. Bom, deixa eu voltar lá para o slide. É, bom, acho que nesse slide é isso. E é o que eu falei, né? Acabei de falar aí, lembrar sempre, né? Dessas linhas horizontais que ficam aqui abaixo, mas não pensar nelas separadamente, né? A gente pode ter o equívoco aqui, até eu já cometi, né? De achar que, por exemplo, esse aqui é o último elemento. Não, esse elemento aqui, né? O Laurêncio aqui, ele está antes do Rutherford, por exemplo, aqui, né? Então a gente tem lembrar sempre, né? Dessa continuidade que essas duas colunas aqui, essas duas linhas, né, estão compreendidas todas aqui nesses dois quadradinhos. Bom, e agora as famílias, né, ou os grupos. A gente separa por famílias e grupos. Aqui eu ainda trouxe, é muito comum ter tabelas periódicas aí separando em grupos A e grupos B. Então, eu trouxe essa forma de explicação, de analisar, citando, né, os elementos representativos aí que seriam pertencentes ao grupo A e os de transição do grupo B. Só que, né, sempre ressaltando, pessoal, isso caiu em desuso e é recomendado não usar mais as famílias separadas por A e B, um A, 2A, um B, 2B. O ideal, o correto, seria usar, né, seguir a sequência do 1 ao 18 aqui. Então, numerar essas famílias, né, esses grupos de 1 a 18, e não mais em grupos A e grupo B. Então, né, as famílias vão ser essas colunas verticais aqui, né, que nem a gente citou já. E geralmente, né, os elementos, não, geralmente não, eles têm o mesmo número de elétrons na camada de valência, que nem eu citei, e isso muitas vezes, né, faz com que suas propriedades, características sejam parecidas, né? Né, de acordo com as suas propriedades químicas, né? Aí, eu gosto até de citar, eu acho interessante quando, né, dando uma saída aí, quando o pessoal fala da possibilidade aí, né, estudiosos, astrônomos aí, cosmólogos falam da possibilidade de uma vida que a gente não entende, né, fora da Terra, uma forma de vida fora da Terra aí, eles citam, por exemplo, a possibilidade de um tipo de vida baseado no silício, né? Porque o silício tem propriedades similares ao carbono. Não tantas, né? O carbono é um elemento muito atípico, muito especial,
né? Tem um ramo inteiro da química dedicado só ao carbono, a gente vai falar de química orgânica mais para frente aí, e a química orgânica é toda baseada só no carbono. Por que que essas propriedades aí do carbono são tão especiais, né? Que a gente dedica uma parte inteira da química só para esse elemento, né? Então, mas ainda assim, né, por o silício estar nessa mesma coluna aqui, ser da mesma família do carbono, a gente tenta basear que outras formas de vida, não seria, embora isso, né, não faz tanto sentido, que outras formas de vida poderiam usar o silício, por exemplo, que também faz 4 ligações, né, e tem algumas propriedades aí um pouco similares com a do carbono. Embora, né, o silício seja um elemento bem mais pesado aí, né, em comparação com o carbono é mais versátil, tem uma quantidade enorme aí de propriedades específicas, né, que possibilitam, né, o carbono aí basear a vida. Bom, e a separação, né, de elementos representativos, que é o antigo A, né, A e B, seria essa, né? Então, essas duas colunas aqui, primeiras colunas aqui, e as colunas restantes aqui, né, seriam os elementos representativos, né, os gases nobres aqui na 18ª coluna, e no interior aqui seriam os elementos de transição, que fariam parte do grupo B, né? E aqui está disposto, né? Aqui eu coloquei escrito por A, né? Os grupos A que eu acabei de citar, que seriam essas duas primeiras colunas e essas últimas. E aqui até alguém me perguntou ontem, a gente precisa decorar e tudo mais. Os elementos, né? Alguém perguntou, a gente precisa saber os elementos de cor. Assim, os elementos naturalmente, conforme a gente for falando de estequiometria, de soluções, né? De reações químicas, existem alguns elementos aí, né? O sódio, o potássio, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, né? O hidrogênio, que naturalmente a gente vai conhecer esses elementos e muitas vezes até, né, a massa atômica de Core e tudo mais. Então, isso aí eu acho que vocês não precisam se preocupar. Além de que geralmente esses dados são fornecidos, né? Então, muitas vezes, se for um enunciado, ele vai falar assim, né? Qual que é o peso atômico e tudo mais para a gente usar para calcular. Então, isso eu acho que naturalmente, né, a gente desenvolve, a gente aprende. Só que quando a gente fala, né, de grupos aqui, essas duas primeiras famílias aqui, né, os metais alcalinos, os alcalinos terrosos, e os dois últimos aqui, antes dos gases nobres, né, que são os calcogênios e os halogênios, é legal saber, tá, pessoal, de cor, assim, ter uma ideia, isso aqui é importante, porque eles têm esses nomes, né, metais alcalinos, né, alcalinos terrosos, especialmente por suas propriedades, né? Então isso pode vir a calhar em algum momento, né? Falar que um elemento é um alcalino terroso, calcogênio ou halogênio. Por que que essas quatro também, né? Além deles serem bastante importantes em reações, né? Reações ácido-base, principalmente, e tudo mais, os demais elementos aqui recebem o nome da família de acordo com o primeiro elemento. Então, essa família que é a família do boro, porque é o primeiro elemento que a gente tem é o boro, carbono, né, nitrogênio e os calcogênios e os halogênios não. Então, além dos gases nobres, que a gente costuma memorizar facilmente, né, é legal saber essas quatro aí, quais são, né, que os alcalinos é a família 1, né, os alcalinos terrosos a família 2, os calcogênios 16 e halogênios 17, tá? E em relação aí ao antigo grupo B, né, que seria esses elementos de transição do interiores aqui, são esses metais, geralmente, né, esses metais mais pesados aí, né? E aqui, novamente, né, estão dispostos aí pelo nome, né, do primeiro elemento aqui e tudo mais. E aqui uma observação importante que a gente tem que ter em mente, tem que ter isso consciente. De novo, vou falar dos que não chegam a entrar, né, dos lantanídeos e dos actinídeos. Lembrar sempre, né, é normal, a gente fica em dúvida. Todos esses elementos, né, todos os lantanídeos, é como se fosse esse quadradinho aqui. Então, todos eles estão dentro da terceira família, né? Todos os actinídeos, né, da mesma forma, como se estivesse nesse quadradinho aqui. Então, todos novamente pertencem à terceira família aqui, né? Ao grupo 3, por exemplo, a família 3, tá?
Bom, e agora, né, até que deu, né, deu para render aí, a gente vai entrar nos números quânticos, tá, pessoal? Aqui eu vou explicar passo a passo, um por um, para depois a gente falar lá no final de Linus Pauling, né, diagrama de Linus Pauling e distribuição eletrônica, que é uma, né, que é o que a tabela periódica tem para oferecer para a gente aí de informação que muitas vezes a gente não consegue ter essa compreensão, né, essa abstração. Então, eu vou tentar, vou dedicar um tempo aqui, passar passo a passo, e se alguma coisa aí não estiver ficando clara, vocês me falam, tá? Que eu volto, reexplico, tento fazer uma outra analogia, alguma forma aí para a gente entender isso. É um conteúdo de ensino médio, não é comum de se ver, alguém já digita aí para mim se alguém já tiver estudado isso aqui. É um conteúdo de ensino médio, mas não é tão comum, né? Ontem eu acho que ninguém falou que, né, que sabia, né, que eram os números quânticos, por exemplo. Uma coisa menos comum de cair, mas volta e meia tem algo relacionado. E aqui até, né, citando já para introduzir, quando a gente falou lá nos modelos atômicos, do modelo de Schrödinger, né? Então, trabalha aqui um pouco com o conceito de nuvens eletrônicas, de orbital molecular, né? Vai ser, eu vou falar mais para frente, a região onde o elétron tem maior probabilidade de estar, né? Então, vou ir passando aí, se alguém tiver alguma dúvida, vocês me falam que eu vou parando e tudo mais. Os números quânticos são quatro, né? O número quântico principal, que é o N, que é as camadas, que a gente já citou aí, os períodos, né? Na tabela periódica, que vão de 1 a 7, né? De K a Q. Então, isso é o meu número quântico principal, né? Existem os números quânticos secundários, que é o L, né? Que tem a ver aí já com orbital, com a quantidade de orbital. Vou falar, já começa a ficar um pouco, né? Aqui o L, na verdade, tem a ver com subníveis, né? Que então, subnível S, subnível P, D e F, né? Que estão dispostos lá na tabela periódica, a gente usa para fazer o diagrama, para separar, né? Um S1, dois S2, 2p6 e tudo mais, e fazer a distribuição eletrônica, né, dos elétrons de um determinado elemento. Tem o número quântico magnético, que aí sim tem a ver com os orbitais, e os spins, né, que são as setinhas que a gente coloca, né, quando a gente vai preencher esse esquema aqui, né, que tem a ver aí com os elétrons mais propriamente, né. E bom, por que que a gente usa, né, esse esquema, né, esse sistema dos números quânticos aí? Por que que a gente usa esses quatro números quânticos, né? Para localizar o elétron, saber aonde que o elétron está ali no átomo, né? Na eletrosfera do átomo, em que região que esse elétron se encontra, como é que é a disposição desse elétron, né? E é por isso, né, que não vão existir elétrons que tenham os quatro níveis quânticos iguais, porque isso vai ser individual, né? Então, a gente estuda isso, a gente fala de números quânticos, essas propriedades aí, por causa de um princípio, né? Um princípio bem famoso aí que a gente tem na ciência aí, que é o princípio da incerteza de Heisenberg. Então, né, lá no início lá da quântica, né, eles perceberam, né, Heisenberg percebeu que não era possível calcular a posição e a velocidade do elétron, né, no mesmo instante. Isso é bem normal, né, com esses fenômenos na física quântica, né? Então, quanto maior era a precisão da determinação da medida da posição, né, desse elétron, menor era a precisão da medida da velocidade. Então, é o seguinte, os elétrons estão ali orbitando, né, o núcleo atômico, estão ali na eletrosfera, né, orbitando o núcleo, e eles queriam saber como é que era a disposição eletrônica, onde que esses elétrons estavam. Só que quando eles descobriram a velocidade, perdiam a precisão da medida da posição. Quando mediam a posição, perdia a precisão da velocidade. Então, ou se tinha com precisão a velocidade ou a posição, e não ambos, né? Não era possível saber essas duas medidas, né? Elas eram incongruentes, vamos colocar assim, né? Então, é por isso que o modelo de orbitais, que a gente vai falar, né, daqui para frente, foi abordado, né? O que que significa, né, esses orbitais, né?
que é a região, que nem eu tinha falado, onde o elétron tem a maior probabilidade de ser encontrado. Então, né, o elétron tem característica dual, né, de onda partícula, que se desloca ali no espaço, ali ao redor do núcleo, né, e ele está dentro de uma região orbital, a eletrosfera, né, e essa região que ele fica, né, que a gente tem a maior probabilidade de encontrar, que a gente chama de nuvem eletrônica lá, né, que eu não entrei em detalhes, eu citei, mas não entrei em detalhes na aula de modelos atômicos aí. Bom, então, a partir, né, desse princípio da incerteza de Heisenberg, vou sempre ficar ressaltando, citando isso, né, porque isso pode aparecer alguma hora em algum lugar para não ser novo. Então, partindo aí do ponto que não dá para você saber posição e velocidade com precisão, surgiram, né, a proposição, a utilização e a determinação dos números quânticos. Então, como eu citei lá, o primeiro número quântico que a gente tem é o N, que tem a ver com o nível de energia do elétron. Então, que nem eu citei, são as camadas. Então, camada K, camada L, que é o mesmo, né, que nível 1, nível 2, nível 3 e assim por diante. Então, pegando lá o modelo, né, de Rutherford-Bohr, esses elétrons se movimentam ao redor do núcleo nessas órbitas circulares com quantidades de energia bem definidas. Voltou? Sim. Tinha parado o áudio também, né? Mas então, beleza. Se voltou, beleza. Vamos continuar. E que nem eu já falei, né, algumas vezes aí, então, lembrar, então, sempre, o primeiro número quântico vai ser as camadas, os períodos lá da tabela periódica, né, as linhas horizontais. Então, conforme eu aumento, eu subo, né, lembrar que K é o mesmo que nível 1, L é o mesmo que nível 2, e assim por diante, né, aqui é meu N já, então eu posso ter N1, N2, N3, né, quanto maior esse N, maior o nível energético, né, e essas quantidades de energia são bem definidas. Que é o que eu coloquei aqui embaixo, né? Quanto maior o número quântico principal, que é esse N, que são os períodos, são as camadas, né? Maior vai ser a energia do elétron. Bom, um outro número quântico, né, que é o número quântico secundário que a gente tem, ou que é chamado de azimutal, ele tem a ver com o subnível de energia do elétron. Então, né, os elétrons vão estar distribuídos aí de S a F, né? Não sei se vocês já viram essa distribuição, muitas pessoas ontem não conheciam essa separação de S, D, P e F, né? SPDF, falando na ordem correta, na sequência correta aí, que é muito importante quando a gente vai falar de distribuição eletrônica, né, de Linus Pauling. Então, além dos elétrons se distribuírem em camadas, dentro de cada camada, os elétrons vão se distribuir, né, vamos falar em níveis. Dentro de cada nível, ou cada camada, os elétrons vão se distribuir em subníveis. E assim como o elétron aumenta de energia conforme aumenta a camada, conforme aumenta o nível, ele também vai aumentar de energia conforme aumenta o subnível. Tá? Então, o subnível S tem um valor energético, né? Um elétron no subnível S é energeticamente menor do que um elétron no subnível P, que é menor que o D, que é menor que o F. Aqui a gente vai focar, né, quando chegar aqui nos orbitais, que cada um desses subníveis apresenta, a gente vai focar mais em S e P, que é o que cai aí, o máximo que pode cair, eu acredito, né, no Enem, nos vestibulares. A partir daqui já é mais complexo, tá, pessoal? Então, existem esses quatro tipos, né, de subníveis, e o N, no caso, né, quer dizer, o nosso L aí é o N-1. Mas aqui eu acho essa regrinha aqui pouco útil, é mais fácil associar esses valores, ó. S com 0, né, o L é igual a 0, P é igual a 1, D 2 e F 3. Então, partindo do 0, o SPDF, né, 0, 1, 2, 3, tá? Aos poucos a gente vai construindo aqui.
Aos poucos a gente vai chegando lá, depois a gente vai chegar nos quadradinhos e vai recitar isso aqui tudo para ver se faz sentido. Mas isso aqui vai ser importante depois. Aqui são os modelos principais dos orbitais. Eu vou entrar, vou falar de cada um deles. Né? O orbital S, que é o primeiro aqui, ele tem essa estrutura circular. O orbital P, do subnível P, é o que a gente chama de hélice, né? Ou de Altair, né? Sistema de Altair, que é um símbolo do infinito, assim, né? Que a gente tem, então. E aí, como já não é, aqui é circular, então tem uma única exposição espacial, né? Aqui não, como o meu modelo tem essa estrutura aqui, ele pode ter três direções, então ele pode ser PX, PY e PZ, né? Pensa aí tridimensionalmente, então, como se aqui fosse esse símbolo do infinito, então ele pode estar assim, ele pode estar assim, ele pode estar assim, para frente, né? Então, esses orbitais aqui, além dessa estrutura, ele pode se dispor de acordo com a posição, né, espacial dele. E os orbitais D e F são bem mais complexos, né? Eles têm várias estruturas que eles podem apresentar aqui, que já fica mais complexo para a gente e não vem ao caso aqui entrar em detalhes, né? Mas aqui, só lembrando, pessoal, então quando a gente faz lá os quadradinhos do S, do P, do D e do F, é por causa disso. Então, o orbital S tem um único quadradinho, porque tem um único orbital possível. Né? O orbital P tem três orbitais possíveis, e por isso que são três quadradinhos. O D5 e o F7, tá? É por causa disso. E aí, então, o nosso segundo número quântico tem a ver com os subníveis, né? O primeiro número quântico, camadas, níveis, né? O segundo, subníveis, tá? Que é o nosso L. E aí, a gente vai falar, que nem eu citei, né? Cada um desses do terceiro número quântico agora, né? Que vai ser o M ou ML, que tem a ver, né? Que é com o magnetismo, é o número quântico magnético, né? Que vai ter a ver, que nem eu citei agora, com as orientações desses orbitais no espaço. Então, ali nos subníveis eu tenho esses orbitais, e aí eu tenho um outro número quântico, que é representado, né, o número quântico magnético, nosso terceiro número quântico, a gente chama de M ou ML, que ele tem a ver com a disposição desse subnível, né, espacial, né, que ela pode apresentar. Então, como eu citei lá o primeiro subnível, né, que é o subnível S, que é isso aqui, né, que representa aqui essas duas primeiras colunas aqui, as duas primeiras famílias da tabela periódica, que são famílias que representam o subnível S. Então, eles têm, né, essa geometria circular aqui, tem esse orbital circular. E o orbital ser circular, ser esférico, né, só existe uma orientação possível. A gente pode, né, pensa numa bola, a gente pode girar a bola tanto que qualquer vai continuar compreendendo ali o mesmo espaço, certo? Então, só vai haver um valor possível para o número quântico magnético. Então, o número quântico magnético S só pode ser igual a zero, né? Que a gente tinha citado lá de 0, 1, 2 e 3, tá? Para os quatro subníveis. O próximo, né? Então, aqui o S, as duas primeiras colunas, tá, pessoal? O próximo é o subnível P. Então, para o subnível P, que eu já tinha citado, né? Ele pode se dispor em três posições aí, né? Pensando espacialmente, né? Essa estrutura do infinito aqui, ou de Altair, se a gente quiser falar aqui, ovoide, dois ovoides, né? Ela pode se dispor na vertical, na horizontal, para frente, né? Então a gente tem três possibilidades. Então é por isso que o meu ML, o meu M, ou meu número quântico magnético, o meu terceiro número quântico, né? Ele pode ir de -1 a +1, tá? Então ele pode estar representado por -1, por 0 e por +1. Depois no final a gente vai chegar, né, no spin para colocar aqui esses elétrons, tá? Mas lembrando, então, que é por causa disso que a gente tem três quadradinhos, tá? Porque são três orientações espaciais. Isso é o que representa o terceiro número quântico. Tá, então, depois, né, além dessas três opções, a gente vai ter o subnível D, tá? Que é mais complexo, que nem eu citei. Aqui eu trouxe, mas vocês não se preocupam com isso. A probabilidade de cair orbital aqui do subnível D é mínima, né? Porque aqui já a complexidade é bem maior. Então, o subnível D pode ter até 5 orientações espaciais possíveis, né? Sendo que o número magnético pode apresentar valores que vão de -2 a +2. Então, antes, né, como a gente tinha no subnível P, indo de -1 a +1, então três quadradinhos, né? Agora a gente vai de -2
a mais 2. Então, por isso que são 5 quadradinhos, são 5 opções aqui de orbitais, tá? Que o D oferece. E, da mesma forma, só que ainda mais complexo, a gente vai ter o subnível F, né, que vai apresentar 7 orientações possíveis, tá? E é por isso que a gente vai de -3 a +3, quando a gente vai preencher os spins, os elétrons lá nos quadradinhos, tá? Então, né, agora que a gente chegou aqui no terceiro nível magnético, não se importem, tá, com esses orbitais, novamente D e F, que são mais complexos, né? Então, a gente já falou, ó, primeiro, né, primeiro número quântico, que são as camadas, são os níveis, né, que a gente pode chamar de 1 a 7 ou de KQ, conforme eu aumento o valor energético dos elétrons. Segundo número quântico, né, o número que é o hélio, certo? O hélio pode ir de 0 a 3 ou de S a F, né? São subníveis que cada nível, cada camada, número quântico principal, vai ter um subnível, né? Pode ter algum desses subníveis e conforme eu aumento o subnível, novamente eu aumento o valor energético desses elétrons. Então, de novo, pode ir de 0 a 3, esses valores, né? Então, aqui, pensa nesse 0 a 3, esse L, vamos lá. Orbital S, aqui, né? Primeiro orbital S, valor zero. Por quê? Porque aqui eu tenho um zero. Né, eu só tenho uma exposição possível. Orbital P, então eu tenho 3 orientações possíveis. Então, -1, 0 e 1. Por isso, 3 quadradinhos, tá? Por isso, ele tem só 1 de valor de L. Porque ele vai de -1 a 1. D de 2 a de -2 a 2, entendeu? Por isso, são 5 posições espaciais lá, né? Que o D pode ocupar, assim como o F, e vai de -3 a 3, tá? Por isso que ele tem 7 posições aqui. Isso aqui é importante, é uma forma que a gente, né, que eles inventaram para a gente distribuir os elétrons, tá, pessoal? Quando a gente for falar de distribuição eletrônica, né, a gente vai chegar no quarto e último número quântico agora, que é o spin. Então, quando a gente for dispor esses elétrons aqui, né, isso vai ser importante ter essa compreensão. E aí eu estou tentando abordar tudo isso para ver se fica tudo claro do que a gente está falando, tá? Então, a gente chega no quarto e no último número quântico. Então, são 4, né? A gente falou do principal, que é o N, camadas, níveis, né? Subníveis, que é o segundo, e o magnético, que são os orbitais. E a gente tem o spin, propriamente, né? Que tem a ver, né, com o sentido, a rotação do elétron, tá? Spin do inglês aí significa rotação. Então, o elétron, né, ele pode, né, ter uma rotação horária ou anti-horária, por exemplo, tá? Então, a gente consegue preencher 2 setinhas, né, 2 spins lá nos quadradinhos, quando a gente faz isso, porque 2 elétrons, né, conseguem ficar no mesmo orbital. Caso, né, sem se repelir, se eles girarem em sentidos opostos, né, que isso causa uma força magnética de atração. Então, ali tem magnetismo envolvido, né? Então, se eu tenho um girando para um lado e o outro girando para o outro, elétrons, né, que têm o mesmo valor energético, certo? São ambos negativos, era para se repelir, eles não se repelem, né, por questões magnéticas aí, né? Então eles têm sentidos de norte e sul opostos por causa do sentido desse giro, então acaba que eles não se repelem e eles se estabilizam, né? E eles podem, vamos dizer assim, coexistir. Então, por causa desse magnetismo, né, o spin do elétron pode ser anulado, né, pelo spin do outro elétron, né, que tiver um sentido oposto, né, ficando, que nem eu tinha dito, num sistema estável. E é por isso, gente, que cada orbital vai possuir no máximo 2 elétrons. Então, quando a gente preenche lá os quadradinhos, cada um daqueles quadradinhos pode ter no máximo 2 elétrons, né? Porque para ter 2 elétrons, um tem que estar para um lado, o outro tem que estar para o outro, para eles ficarem estáveis, né? Que são essas setinhas que a gente coloca lá nos quadradinhos, usando a exclusão de Pauli, que eu vou falar daqui a pouco. Então, por convenção aqui, é normal adotar o seguinte, tá? Quando a seta está para cima, né, o spin vai corresponder aí a -meio. E quando a seta vai estar para baixo, o spin vai corresponder a +meio. Isso é importante porque quando a gente pega, né, o,
o último elétron aí, né, a gente quer saber qual o valor desse spin, qual o número quântico desse spin. Então, ele pode ser mais ou menos meio, tá? Vai depender se a seta que a gente, né, completou lá vai estar para cima ou se ela vai estar para baixo, tá? Bom, aqui, né, só representando novamente, visualmente aí, esses spins, né, o que são os spins, né, que são o nosso quarto e último número quântico, né? Então, a gente vai dispor as setas deles, né, para cima ou para baixo, e elas vão poder assumir esses valores de mais meio e menos meio. Então, o meu ms, ou o meu valor do spin, pode ser meio se ele for para baixo e menos meio se for para cima. Só que isso aqui é uma convenção, tá? Geralmente é adotado isso, mas às vezes varia, tá? Uma convenção não tão, né, vamos falar assim, estabelecida, assim, pode variar de autor para autor, pode variar de enunciado, mas normalmente, né, para baixo é mais meio e para cima é menos meio, tá? Bom, e aqui entra, né, uma outra regra, né, uma outra coisa que é importantíssima a gente citar aqui, que é a regra de Raoult, que é a questão de sempre pontuar primeiro para cima, né, e depois tudo para baixo. Então é o seguinte, né, o que fala a regra de Raoult ou a regra da máxima multiplicidade? Lembra que eu falei lá, né, da questão de elétrons, né, normalmente se repelirem, né? Então, a gente tem que preencher os orbitais, os quadradinhos lá com os elétrons, né, de um determinado subnível, de forma a conter o maior número possível de elétrons isolados, né? O ideal, eles querem ficar isolados. E é por isso, né, que se a gente pegar um subnível D, por exemplo, né, com 5 quadradinhos, e eu tiver que preencher 6, primeiro eu vou preencher todos para cima em cada uma das caixinhas. E depois que tiver todas preenchidas, aí eu volto e coloco uma para baixo lá na primeira, por exemplo, tá? Então, essa é a regra de Raoult. Primeiro, eu preencho isoladamente cada um dos quadrinhos, né, para cima. E depois eu volto, né, com a setinha para baixo, depois que tiver tudo preenchido. Esses elétrons querem ficar isolados, se possível, tá? E aí eu trouxe, né, um exemplo, né, aqui para indicar os 4 números quânticos que o elétron, que o cobre pode apresentar, tá? E aqui tem uma propriedade que nem eu tinha citado que o cobre apresenta, né, que é um pouco diferente, incomum aí dos demais. Mas vamos lá, então, por enquanto, né? Primeiro, a gente faz a distribuição de Linus Pauling, né, dos 29 elétrons. Então, quando a gente olha, deixa eu ver se aqui eu trouxe. Tá. Quando a gente olha aqui o cobre, né? O cobre, ele é o elemento 29, tá, pessoal? Se ter um número atômico 29, como na tabela periódica aqui, todos os elementos estão, a gente citou isso no modelo atômico, eles estão neutros, eles estão estáveis, né? Então, se eu tenho 29 prótons, eu tenho que ter 29 nêutrons, pelo menos, né, a título de tabela periódica aqui, porque existem cátions, né? Existem cátions, existem ânions, né? Então, existem elementos que vão ter, né, vão estar em situações de estar com mais elétrons, mais um elétron, menos um elétron, mais dois elétrons, menos dois elétrons, mas normalmente, né, principalmente se tratando de tabela periódica, que tudo está neutro, tá? Então, ele tem a mesma quantidade de prótons e de nêutrons, ó, de prótons e de elétrons. Então, se ele é um número, se o cobre tem número atômico 29, ele tem 29 elétrons, né? 29 prótons, 29 elétrons. E aí a gente segue aquela regrinha, né? Das diagonais aqui no diagrama de Linus Pauling. Então, a gente vai decrescendo, tá? Eu estou tentando achar uma forma de escrever, gente, aqui para poder, né, rabiscar, fazer cálculo, fazer conta e tudo mais, mas até agora nada deu certo. Então, vou tentar falando aqui, qualquer coisa, quem tiver jeito aí vai escrevendo, então. Primeiro, a gente vai fazer a distribuição, né, no diagrama de Linus Pauling. Então, o que que é? Lembra? Agora, né, memoriza aí, aqui está separado por cores, né? Aqui eu tenho a subcamada, o subnível S, certo? Tudo aqui são compreendidos por S. Aqui eu tenho o subnível D, né? F, não, subnível P, D e F, tá? Então, quando a gente vai fazer a distribuição eletrônica do cobre, vamos lá, né? Primeiro, um S2, a gente sempre, quando vai fazer distribuição eletrônica, começa pelo, né, coloca o último da camada,
tá? Lembrando aqui de novo, o primeiro número quântico, os níveis, as camadas. Então, o primeiro que a gente coloca aqui é o último de cada camada. Então, a gente sempre vai colocando um último de cada subnível, de cada camada. Um S2, tá? O hélio aqui entra como S2, tá? Depois, é o nosso primeiro aqui. A gente tem o último do subnível S, na segunda camada, tá? No segundo período. Então, 2S2, certo? Segue, aqui a gente tem 2 de novo. Lembra, como que não tem jeito de eu escrever, tá? Pensa que o aqui, o 2 está aqui, o 3 aqui, o 4 aqui, e assim por diante, né? Numerando essas camadas. Então, tem um S2, 2S2, né? Aqui no berílio, 2P6, tá? Então, ó, 1S2, 2S2, regra das diagonais, tá, pessoal? 2P6. Acabou o P6, então eu volto aqui. 3S2, certo? Aqui, ó, 3, terceira camada, S2. Aqui é S1, aqui é S2, tá? De novo, aqui, primeira, segunda camada, aqui é S1, aqui é S2. E aí, beleza, então, 3S2, 3P6, certo? Daqui, né, a gente, cadê? 3S2, 3P6. Aí aqui agora, pessoal, tem uma coisa, né? Do 3P6, eu venho para o 4S2, normal. Ainda estou no subnível S. Lembram? S, P, D e F. Então, 3P6, distribuição eletrônica. O que é 3P6, né? Se eu coloquei o final, eu sempre vou pelo final, de subnível. Colocar um S2 significa que os dois elétrons, né, estão da camada de tal subnível, né, estão completos. Então, 2S2 também, opa, aqui os dois elétrons estão completos. 2P6, os 6 elétrons estão completos nesse subnível, tá? 3S2, os 2 elétrons estão completos. 3P6, os 6 elétrons estão completos. Até a gente chegar, a gente tem que vir até chegar aqui no cobre, tá? Para fazer essa distribuição eletrônica. E aí depois eu tenho 4S2, tá? Então, sequencialmente, tá? 4S2, só que agora é 3P6. Não, peraí, 4S2, só que agora tá certo, né? Eu venho aqui para o 3D9, certo? Então, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 e D9. Então, né, o último elétron, né, que é o elétron final, que é o último valor que a gente vai colocar na distribuição eletrônica, é o valor na camada final, na camada de valência, em que o último elétron se compreende, né? Então, até aqui a gente vai colocar os subníveis completos, tá? O primeiro, que nem eu falei, é o número quântico, então pode ser 1, 2, 3. O segundo aqui corresponde ao número quântico secundário, que é os subníveis, então você está fazendo parte do subnível S, do subnível P, do subnível D, do subnível S, e depois a quantidade de elétrons de cada subnível. E é por isso que a gente vai até completar o subnível, tá? Por isso que a gente faz um S2, em vez de fazer um S1, um S2, 2S2, 2S1, 2S2. A gente coloca só o último, tá? E nomeia por vírgulas. Aqui, de novo, não tem como eu escrever, né? E aí, então, ficaria... Ah, eu tenho escrito aqui. Ficaria dessa forma, então, a distribuição eletrônica do cobre, tá? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6, tá? Então, legal, aqui a gente tem que falar do 3, né? O 3D6, tá? Quando a gente chega aqui no D, tá, pessoal? Em vez de ser 4, né, é normal a gente pensar 4D6. É 3, tá? Aqui a gente volta no 3. Aqui é 3, aqui é 4. Então, 4 é S2, 3D6, tá? Chegando no D é diferente. Aí é uma coisa que a gente tem que memorizar aí, porque é nesses detalhes aí que a gente pode ser pego no erro, tá? E o cobre, que nem eu tinha citado, né? Não sei se eu vou falar aqui ou mais para o final. Deixa eu ver aqui. Tá, então, o subnível mais energético, né? Que é o último a ser preenchido, é o 3D9, né?
que é esse aqui que a gente falou, né? Então, termina em 3D9, que é o último subnível de energia que a gente vai pôr. O nível é o N, pensando em camadas, tá? Nomeando por camadas, né? Que é o que representa o número principal, N3, embora a gente tenha passado por S4, S2, tá, pessoal? 4, S2, mas quando o número final que a gente coloca lá, né? O número, quer dizer, o M, né? O N nosso, que é a quantidade de camadas, vai ser representado, a gente tem que sempre pensar no último, tá? No último elétron. Então, é o N3, tá? O N vai ser igual a 3. E o subnível vai ser o D, certo? Ali no interior que a gente passou. Então, isso aqui terminou aqui, o nosso subnível é o D, tá? Nessa parte do interior aqui, que corresponde ao D. Então, o número quântico secundário é L igual a 2, lembrando, né, que S0, P1 e L2. Então, P1, S0, P1, D2 e F3, tá? Então, aqui o L é igual a 2. Qualquer coisa que tiver complexo, vocês me falam, gente, se estiver pegando. E como vão ser 9 elétrons, né, que a gente tem ali depois, né, do 4s2, a gente quer saber onde para esse nono elétron, né, que vai ser o último a ser preenchido e que vai ser o mais energético, né? Eu falei, quanto maior a camada e quanto maior o subnível, mais energético é esse elétron. Então a gente vai fazer a distribuição desses elétrons, né, nos orbitais, que é aqui os quadradinhos que eu vim falando esse tempo todo, né, para descobrir o número quântico magnético que falta e o spin. Né, o número quântico magnético, esse -2, -1, 0, mais 1 e 2, e o spin, né, se vai ser mais meio ou menos meio. Então a gente lembra que o primeiro que a gente vai preencher todos para cima, seguindo a regra de Raud, e depois vir com todos para baixo, né? Então a gente vê, vamos lá, né? A gente tem lá subnível D, certo? Então são 5 quadradinhos, 5 orbitais possíveis, tá? Com 9 elétrons, a gente tem que preencher 9 elétrons. Então no subnível D eu vou de -2 a +2, então eu sou, né? Primeiro, seguindo a regra de Raud, todos para cima, aqui para cima, para cima, para cima, para cima, para cima, completei 5 elétrons, falta 4, certo? Então, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Então, aqui eu já tenho um dos meus números quânticos aqui, né? Um número quântico magnético vai ser mais um, tá? Parou meu último elétron, que é esse aqui, importante lembrar, o último que eu preenchi, que foi para baixo aqui, ele parou no mais um, tá? Então, meu número quântico, meu terceiro número quântico, ou magnético, ficou no mais um, né? E o ml, então, é mais um. E a seta está para baixo, tá, gente? Então, por convenção, a gente fala que esse número quântico, né, que é o número quântico do spin, vai ser mais meio, tá? Então, vamos lá, os quatro, né? Os quatro. O nível, né? O primeiro número quântico é o nível. É o M, né? Ou é o 3, que a gente fala, né? O subnível é o L, que é o 2, ou é o D, que a gente pode chamar de D, né? Ou D ou L. O meu número quântico magnético, é o terceiro número quântico, é mais um, porque o último elétron acabou aqui. E o meu spin é mais meio, tá? Porque o elétron parou para baixo. Então, aqui eu trouxe, né, pessoal, já introduzi, quer ver? Acho que agora na frente que eu falo. Porque embora a gente tenha feito isso aí, essa distribuição padrão, né, seguindo as regras que a gente usa aqui no diagrama de Linus Pauling, tá? Essa regra das diagonais, então sai daqui, vai para cá. Então, a gente vai observar depois, mais para frente, que o cobre tem uma peculiaridade aí, né? Eu vou citar, acho que é muito difícil tá isso, eu acho que seria até uma sacanagem, mas é importante vocês terem essa ideia, né? Porque aquela distribuição 3D9 que a gente fez ali, não é a distribuição experimental, não é a distribuição real, tá, gente? Aqui eu coloquei só para lembrar, ó, quando a gente coloca 1s2, 2s2 e tudo mais, o 1 se refere ao nível, né, que a gente está falando, o S é o subnível e o 2 é a quantidade de elétrons, né, essa parte de cima aqui que eu vou ter preenchida nesses níveis, né?
Aqui de novo a separação dos subníveis, S, D, P e F, e a quantidade de elétrons, né, de spins que eu posso colocar aqui em cada um, lembrando da quantidade de orbitais, né, que aqui a gente tem 1, 3, 5 e 7, por causa da quantidade de orbitais que cada um desses subníveis pode apresentar, né, subnível S, um orbital circular, o P, três orbitais, é o orbital de Altair, mas em três orientações, tá? Esses dois aqui que é o legal vocês saberem, o restante não é tão importante. E depois a gente tem 5, né, no D e 7 no F. E pessoal, aqui, né, eu vou, então, opa, aqui. Então, de novo, né, pensando lá passo a passo, para ver se isso fica claro, tá? A eletrosfera, ela é dividida em camadas, né, nos níveis 1 a 7, K, Q. A gente divide esses níveis, essas camadas, em subníveis, né, que vão de S a F, ou de 0 a 3, certo? E a cada um desses subníveis a gente divide em orbitais, tá? Passando aí por cada um dos números quânticos. E esses orbitais, eles podem ter, né? Esses orbitais podem ser S, P, D e F. E dentro desses orbitais eu ainda posso colocar os spins, né? Então pode ser no máximo 2 para cada um dos orbitais. Desde que eles estejam em sentidos opostos. E para distribuí-los a gente tem que usar a regra de Round lá, né? Primeiro todos que eu preencho para cima e depois todos que eu preencho para baixo. Então foi dessa forma que a gente fez, né? Que a gente preencheu o 3D9. Mas se a gente poderia preencher, por exemplo, no S é muito simples, né? Porque eu poderia pôr, se for S1, vai ter uma seta para cima. Se for S2, vai ter uma seta para cima e uma para baixo. No D já começa a dar uma variável que tem 5, mas o mais comum que pode cair para você é SP. Então, se fosse né, vamos preencher 4 elétrons, que não dá para me rabiscar, que nem eu falei, ainda não consegui. Mas então, para cima, seguindo a regra de Round, né? Para cima, para cima, para cima, eu volto aqui para baixo. Lembrando que aqui vai ter um -1, né? Então, meu número magnético ia ser -1. Como o meu spin está para baixo, meu valor ia ser mais meio, tá? De spin. Então, essas são as informações. Isso que a gente tem que ter essa compreensão do que são, do que esses números quânticos, tá? E aqui, deixa eu ver quantas horas. 3h20. Acho que eu vou tentar baixar a lista de presença aqui, porque não está funcionando fazer a lista. Só um minuto, gente, que se der certo para baixar aqui. Estou tentando achar uma forma disso ficar mais prático aí, porque está dando muito trabalho, tá difícil. É muito. As listas são muito grandes, a gente demora muito tempo preenchendo. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui e depois eu vou dar um jeito. Acho que deu certo. E aí eu não vou fazer a chamada, não. Vamos continuar aqui então. E aí, bom, e aí, pessoal, vem alguns casos, né, que eu citei aí, que tem algumas exceções, né? Já que a gente está falando, tentou passar por tudo isso aí, falar de tudo que dava para falar, tem alguns casos aí mais incomuns, né? Que nem a gente fez lá a distribuição eletrônica do cobre, né? Então, no final, a gente tinha, né? Vamos olhar aqui. Acho que eu não dei zoom que dá para ver, né? Então, novamente, a gente pode fazer passo a passo, né? Passando por cada um dos subníveis, ou a gente pode usar um gás nobre, né? Usar um gás nobre e terminar. Então, quando eu coloco aqui o cobre, né? Que é a distribuição eletrônica do cobre. Vamos pegar a teórica, que foi aquela que a gente fez. Ela pode ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9, ou a gente pode simplesmente colocar o argônio, né? Então, o argônio é um gás nobre, os gases nobres estão muito estáveis, né? Então, ele tem a distribuição eletrônica dele toda preenchida. Então, a gente pega o argônio aqui e eu tenho, além do argônio, né, como distribuição eletrônica do cobre, eu tenho a distribuição eletrônica do argônio mais 4s2, 3d9. Essa aqui seria a distribuição eletrônica que foi aquela que a gente fez, né, que seria a distribuição eletrônica teórica.
Mas quando, né, quando eles medem experimentalmente, o que que acontece, né? O que é encontrado, na verdade, é um 4S13D10. Então, o que que acontece? A mesma coisa acontece aqui com o crômio, tá, pessoal? Se a gente for fazer a distribuição teórica do crômio, tá um pouquinho antes. Deixa aqui deixa eu... Ah, não, se eu clicar dá. Boa. O que acontece? Ah, tá bom para... Ah, não, mas ali eu já mostrei, né? Então, aqui, tanto para o crômio quanto para o cobre, né? Então, o cobre acabaria com 3D9, tá? Né? Nível 3, que aqui, né? Aqui volta para o 3, seguindo a regra das diagonais. Nível 3, subnível D, 9 elétrons, tá? 3D9. E o crômio seria 3D4, tá? É mesmo, vai, né? Antes do aqui vai ser tudo igual. Só que o que acontece com o crômio e com o cobre, né? Na hora lá da distribuição desses elétrons, né, acontece que em vez de ter 4s2, que é o final ali, né, que eu mostrei para vocês, em vez de ter aqui 4s2 3d4, tem 4s1 3d5. Então é como, né, na verdade, se os elétrons preferissem, né, completar a quinta, né, completar o quinto quadradinho lá que a gente fez, né, na última lá. Então, de 10 possíveis elétrons, a gente pôs 9. Então, eles preferem, é como se se o átomo preferisse completar a décima, tá, da última camada e ficar na camada S anterior com menos um elétron. Então, sempre que é 4, né? Sempre quando aqui é 4 e aqui é 9, tá? Aqui similarmente, em vez de ter 4 elétrons, completa para 5. Então fica 4s1, 3d5. Percebam, né, que a quantidade de elétrons é a mesma, tá? É a mesma quantidade de elétrons. O que que mudou? Foi a distribuição deles. Então, em vez de, né, aumentou um elétron nessa última camada e diminuiu um na camada S anterior. Então, isso é um fenômeno que eles observam, né? Então, a gente faz a distribuição de Linus Pauling, distribuição eletrônica do cobre, faz a distribuição eletrônica do crômio, e aí, o que que acontece? Em vez de ficar 4s2, 3d4, 4s2, 3d9, na realidade, né, experimentalmente eles observaram que fica 4s1, 3d5, tá? E 4s1, 3d10. Não existe uma regra, tá? Não tem uma regra para a gente completar isso. Que nem eu falei, eu acho que pode até cair algo nesse sentido, tá? Eu acharia sacanagem, mas é uma observação aí, tá? Que se algum momento isso aparecer em algum lugar, tem essa ideia que essa distribuição aqui realmente não é a correta, tá? A correta seria essa, 4S1, 3D10, 4S1, 3D9. Deixa eu voltar aqui. E nessa mesma forma, né, a gente tem vários outros elementos aí também. Aqui não sei como é que chama esse elemento, e ele ficaria 4S1, 4D4. Então, assim, a última camada, que é a camada S anterior, que era para estar completa, né, ela não fica completa em detrimento, né, de aumentar um elétron na próxima camada. E aí, então, experimentalmente, né, eles observaram que vários elementos fogem a essa regra. Mas, pessoal, aqui não precisam se preocupar, tá? Porque o padrão mesmo, para ensino médio, eu imagino, é ir no máximo até P, tá? Até no máximo P aqui. É muito difícil ter distribuição eletrônica, alguma coisa aqui que passe do P, que chegue até aqui em D, que chegue nesses metais, que chegue no crômio, no ferro ou no cobre que a gente tratou, tá? O comum, se vocês souberem distribuir até o P aqui, né, indo de 1s2, 2s2, 2p6, chegando aqui até o final aqui, o padrão é que cai alguma coisa dentro disso aqui, tá? Não é comum para ensino médio aí vir até o D. A gente não costuma estudar esses orbitais e tudo mais, tá? Bom, 3,26. Deixa eu ver o que que vem agora. Tá, agora, pessoal, ia entrar aqui um pouco das propriedades aperiódicas, mas que nem eu falei, eu vou deixar isso então para a próxima aula, tá? Que aí vai falta 3 minutos aqui no meu relógio. Em vez de eu, né, eu já paro antes de começar o próximo tema aí, tá? Então,
a gente continua, tá? Vou fazer sim. Aí eu acho que eu vou fazer o seguinte: se alguém quiser opinar aí, ou eu posso já na próxima aula começar outra aula, ou eu posso completar ela com exercícios, tá? Nessa última aula, nessa aula de hoje não deu tempo de dar exercício. Aí fica o que vocês preferirem. E se tiver jeito de alguém falar aí no chat, já avisar o que prefere, para mim saber semana que vem, né, se é melhor eu já começar outra aula ou se eu, né, finalizo essa com exercício. Talvez seja melhor os exercícios, porque a partir da outra aula a gente já não tem o risco de picar a próxima aula também, tá? Gente, eu espero que tenha ficado claro aí para vocês o que a gente falou até agora. Acabou que deu para concluir aqui distribuição eletrônica. O que falta ali também não é tanta coisa, não. É falar das propriedades periódicas e aperiódicas, tá? Que a gente pode observar na tabela periódica ainda. Que é importante porque é uma coisa, exercícios, né? Eu também acho melhor. É até bom para reforçar, na verdade, principalmente essa parte aí mais complexa de número quântico, distribuição eletrônica. Eu vou procurar o que cai nesse sentido, tá? Porque eu sei que cai. No meu Enem, por exemplo, teve um pedaço de. Não lembro se era a tabela periódica inteira no final da prova, mas assim, eu lembro que tinha ou a tabela inteira ou um pedaço de tabela periódica no final. Então, muitas vezes, entender todas essas nuances aí, tudo que tem, porque é muita informação que tem ali na tabela periódica, tá? Pode já indicar uma resposta, né? A gente vai falar depois aí de propriedades aperiódicas e periódicas, né? Então, tem várias outras coisas que só de olhar para tabela periódica ali a gente pode deduzir, como volume, tamanho, raio atômico, tá? Eletronegatividade, eletropositividade, várias outras coisas assim a gente pode tirar comparativas, né, entre átomos aqui ao olhar para a tabela periódica. E tem questões assim, né, já caíram várias questões nesse sentido. Então, eu vou completar, vou fazer esse esquema então, e eu completo a próxima aula, né, dou uma finalizada aí. Se o pessoal preferir, eu posso revisar alguma coisa, fazer alguma distribuição aí de algum desses elementos. Vou tentar achar uma forma de escrever para melhorar, tá? Isso era legal fazer escrevendo, rabiscando, né? Fazendo essa distribuição eletrônica. E a gente continua, então, na próxima aula, traz esses exercícios aí. Já baixei a lista de presença. Gente, brigadão, então. Até semana que vem. Semana que vem a gente finaliza essa parte, então, para poder entrar em ligação e em química orgânica, tá? Brigadão e até a próxima. Até semana que vem. Tchau, professor. Até a próxima aula. Tchau, gente. Obrigado. Até semana que vem.